Você que é dono de imóvel e vive sonhando em profissionalizar a sua locação, eliminar todo o estresse e improviso na locação dos seus imóveis, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje começa o evento principal da nossa jornada da aposentadoria com aluguel e você realmente precisa ouvir isso agora. É possível ser um proprietário profissional e viver da aposentadoria com aluguel dos seus imóveis, sem estresse e sem improviso. Sim, com os imóveis que você já tem, mesmo que hoje eles estejam parados, dando trabalho ou gerando mais dor de cabeça do que resultado. E eu quero deixar claro, não estou falando de soluções mágicas, atalhos, nem jeitinhos. Isso não vem de mim. Péssimo. Eu estou falando de estratégia, clareza e direção. Eu sou Anderson, um proprietário profissional, e o que eu vou te mostrar nessa jornada pode ser o empurrão que faltava para você enxergar esse caminho com os seus próprios olhos. Talvez você ache que essa história de viver de aluguel de forma leve, tranquila, rentável, não seja possível no mundo real. Talvez você ache até que isso seja um papo que funciona só para quem tem rios de dinheiro, imóveis de luxo ou uma equipe completa e exclusiva cuidando de tudo. Mas eu preciso te mostrar que é possível sim construir a sua aposentadoria com aluguel dos seus imóveis e de imóveis, sem estresse, sem improviso e sem tornar-se escravo do próprio patrimônio. Isso acontece com alguns proprietários que ficam o dia inteiro enfiado no escritório só resolvendo pepino. E eu sou a prova disso. Hoje eu administro 17 imóveis da família, em média são mais de R$12 mil que a gente acaba recebendo todos os meses, e essa renda não vem com dor de cabeça, correria, noites em claro. Ela vem com controle, com clareza, com paz. E olha, esses imóveis não são de novela das 9 não, tá? São comuns, alguns até meio sem graça, mas estão sob uma gestão que eu levei anos apanhando para construir. No começo, eu achava que contrato era só papel com firma reconhecida e uma bela de uma reza ou uma oração no fim. Achava que cobrar aluguel era só mandar mensagem com um emoji de boleto. Demorei para entender que o que eu aprendi, pelo menos o que eu aprendia a administrar, ou o caos, vinha me cobrar. Cada um desses imóveis hoje está sob meu olhar atento. Mas não pense que eu vivo pendurado em planilhas, respondendo ligação de inquilino ou girando o prato para poder manter tudo em pé. Eu administro com leveza, com rotina ajustada, com sistema, com método. O aluguel deixou de ser um problema e virou a solução para mim. Virou um ativo que trabalha todos os dias por mim e em muitos dias do mês o dinheiro simplesmente cai na conta. Porque está tudo funcionando como deveria, sem depender da boa vontade de ninguém. Enquanto esses imóveis geram mais de R$12 mil líquidos, mais que isso um pouco, mas em média é esse valor. Eu sigo minha rotina com autonomia, dou aulas, faço palestras, mentoro donos de imóveis que estão perdendo dinheiro sem nem perceber. E ainda atuo em grandes consultorias imobiliárias. Agora mesmo estou acompanhando um projeto de uma praia em São Paulo, com o olhar do dono. Nada disso atropelado, nada disso no improviso. Porque a gestão dos meus imóveis não me consome. Ela flui, ela funciona, ela respeita o meu tempo, a energia da minha família e o que eu escolhi como prioridade. Essa é a diferença entre viver no lado zen da força ou ficar preso no lado do império do caos. Eu não virei escravo do aluguel. Eu transformei meus imóveis em aliados. E hoje eles trabalham por mim todos os dias. É isso que eu chamo de aposentadoria com aluguel. Sem estresse, sem improviso e com autonomia real. Mas não pense que foi sempre assim. Não pense que isso caiu no meu colo do jeitinho que está. Eu precisei reconstruir tudo. E é justamente sobre isso que eu vou te contar agora. Se alguém tivesse me mostrado esse caminho lá atrás, eu teria economizado anos de dor de cabeça, prejuízo no bolso e tantas discussões. Bem, hoje eu tenho essa tranquilidade, tenho paz. Mas eu já estive exatamente onde talvez você possa estar hoje. Herdei os imóveis da minha família num dos momentos mais delicados da minha vida. Meu pai tinha acabado de falecer. E minha mãe dependia muito, aliás, completamente dos aluguéis. A renda deles era totalmente cercada pelos aluguéis. E eu estava no meio da faculdade de Direito, com uma filha recém-nascida no colo e uma pilha de problemas batendo a porta. Os imóveis estavam meio que abandonados no modo sobrevivência. Contratos genéricos da internet, de blogs, enfim, inquilinos inadimplentes, imóveis vazios, outros destruídos, sem reserva, sem controle, totalmente sem direção.
Era aluguel atrasado, cobrança feita na amizade, reajuste ignorado por medo de perder o inquilino. E o pior, eu tentava repetir o que meu pai fazia. Papel, caderno, recibos datilografados, arquivo de ferro, enfim. Eu achava que honrar o que ele me ensinou era manter os métodos. E se com ele funcionou, por que comigo não? Mas o tempo era outro, o caos era maior e eu me afundava cada vez mais. Teve um dia que ficou muito marcado para mim. Um dia que, nossa, esse dia foi um dia que eu tive que respirar fundo. Eu recebi várias ligações. Eu estava lá no estágio. Eu fazia estágio no setor do patrimônio na Prefeitura de São Paulo. Me deu muito gabarito lá, trabalhar lá. Enfim, numa ligação era para saber que um inquilino deixou de pagar. Numa outra ligação, outro inquilino que abandonou o imóvel naquela noite. Numa outra ligação, fiquei sabendo que minha mãe estava recebendo aluguel em dinheiro de um inquilino que mal sabia o nome no portão de casa. Uma última ligação foi do oficial de justiça que não conseguiu intimar um dos inquilinos pela terceira vez para poder fazer o despejo. Tudo isso numa única manhã. Eu guardava tudo isso para mim. Não pedia ajuda, tentava dar conta sozinho, e talvez você também esteja se sentindo assim. Antes de falecer, meu pai colocou alguns profissionais para ajudá-lo na imobiliária da família. Mas foram eles que nos deixaram nessa situação. E está tudo bem, nem todo profissional tem a experiência de um proprietário profissional como o meu pai foi. Muito menos a mentalidade investidora que ele tinha. Então procurar outro profissional estava totalmente fora de cogitação naquele momento. Eu nem sabia como encontrar alguém que realmente tivesse experiência como investimento. E não só anos dentro de uma imobiliária seguindo um protocolo engessado. Hoje em dia eu até sei. A primeira coisa que eu perguntaria seria: você tem algum imóvel alugado? Só um investidor imobiliário sabe e entende outro investidor imobiliário. Mas a virada, ela veio de onde eu menos esperava. Nesse estágio que eu comentei lá na Procuradoria do município de São Paulo, eu ouvi uma frase que mudou tudo. Um dos procuradores gerais ali, o procurador comentou a seguinte frase: a faculdade de Direito ensina mentalidade jurídica, mas não ensina gestão. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Ele estava reclamando, claro, da administração ali, de todos os processos, das bancas, dos estagiários, dos procuradores, enfim, ele estava procurando da aplicação, mas ele tocou num ponto muito interessante: separar a mentalidade da gestão que aplica a mentalidade. Isso ficou muito marcado, porque gestão, eu concluí que é uma forma que você aplica a mentalidade. Por exemplo, trouxe para o meu mundo. O lucro vem da decisão certa. Mas uma decisão certa, ela nasce da clareza. A clareza só aparece quando você tem um método, um passo a passo. E esse passo a passo é a gestão. Então ali tudo começou a fazer sentido. Eu não precisava abandonar o que meu pai me ensinou. Eu precisava organizar o que ele fazia, atualizar, dar uma nova forma. Ele tinha uma brilhante mentalidade de investidor, mas não tinha um sistema. Olha, foi ali que a minha jornada começou a mudar. Eu entendi que não era sobre esforço, era sobre direção. Não era sobre fazer tudo, era sobre fazer certo. Era hora de sair do Império do Caos e entrar no lado zen da força. E essa brincadeira que eu faço do Império do Caos pro lado zen da força é daquela franquia do filme que você conhece, talvez conheça, mas eu me via num caos. E quando a minha vida começou a mudar, eu digo em relação aos aluguéis, eu percebi o lado zen, um lado mais tranquilo. Eu não sei de que lado você está hoje, do Império do Caos ou já desfruta do lado zen da força. Mas eu sei que se você está aqui hoje, talvez você entenda que precisa mudar alguma coisa. A virada, ela não veio da noite para o dia. Foram anos na tentativa e erro. Precisei gastar dinheiro em cada ação que eu fazia. Não tinha como testar sem gastar. Mas a cada decisão certa e a cada ajuste consciente, um novo resultado aparecia. Eu comecei a enxergar padrões, perceber o perfil do inquilino que gerava dor de cabeça. Notei o que fazia um contrato se sustentar em pé ou que se tornava uma armadilha. Fui criando um passo a passo, organizando aquele caos, dando nome aos erros. E aquilo que antes era um peso, virou uma alavanca. Negociações passaram a acontecer com mais segurança, conflitos começaram a ser evitados antes mesmo de nascerem. O tempo do imóvel vazio reduziu e a vacância virou exceção. Imóvel parado começou a significar renda recuperada, porque ele parou de ficar parado.
A gestão deixou de ser um monstro solto, virou uma rotina leve, estratégica, uma fonte de lucro real, previsível, sustentável. Os imóveis passaram a sustentar a minha casa e a da minha família. Geraram reserva. E mais importante, trouxeram a paz que a gente sonhava. Eu não fiz isso porque sou especial, ou porque eu tinha tempo sobrando. Eu fiz porque eu decidi parar de improvisar. Naquele momento, eu continuei, segui, dei os meus passos, me formei, consegui concluir o estágio com êxito, e eu percebi que a cada dia ia ficando mais leve, ia ficando mais tranquilo. Levei anos, é verdade, levei anos para poder conduzir. Mas eu posso te dizer que hoje eu continuo dando aulas, mantive minhas consultorias e ao mesmo tempo ajudei outros donos de imóveis sem abrir mão de cuidar de 17 imóveis da família. Essa é a diferença de quando você administra com método, com visão, com clareza. Essa é a diferença do lado zen da força. A energia muda, a rotina muda, a sua vida pode mudar. No começo, tudo que eu queria mesmo era resolver os meus problemas, tá? Eu vou ser bem sincero, eu precisava resolvê-los. Não pensava em ensinar ninguém. Eu só queria tirar minha família do sufoco. Mas algo começou a acontecer. Quando eu ia no fórum, eu ia para acompanhar um despejo, fruto da antiga gestão, contratado, eu encontrava outros donos de imóveis perdidos. Gente boa, gente esforçada, vivendo o mesmo caos que eu enfrentei no passado. Eles me ouviam contar o que eu tinha feito, o que eu mudei, porque eu acabava meio que desabafando junto com eles. Tentando ouvir, aliás, era o desabafo deles, mas falando do que tinha resolvido na minha vida. Eu não me achava capaz de ensinar alguém, mas falar daquilo que resolveu comigo, isso eu conseguia fazer. E numa próxima vez que eu ia ao fórum, quando eu via um ou outro que eu havia comentado, conversado, escutado o desabafo deles e falado daquilo que estava funcionando comigo, eu via o sorriso no rosto do proprietário dizendo: funcionou. Aquilo que você disse que funcionou com você, funcionou comigo. Mudou o meu jogo. Isso aconteceu uma, duas, três, eu fui várias vezes nesse fórum e acabava vendo os mesmos proprietários. Aliás, se você é proprietário de imóvel, o seu imóvel está com uma ação de despejo, você não vai bater lá no balcão do fórum? Não sei, pode ser que demore mais. O passo a passo que eu montei na marra para que eu pudesse mudar a história dos imóveis da minha família, eu percebi que servia para outras pessoas também, com aqueles testemunhos. Ele era replicável, funcionava. E confesso que ver o alívio no rosto de quem conseguiu sair do caos me dava muito prazer. Me dava muito prazer, eu confesso isso. Porque eu posso até dizer que me dava uma sensação que nenhuma consultoria que eu já tinha feito, ou qualquer contrato que eu tinha fechado, tinha me dado. Era ver pessoas transformando a vida e transformando a vida das suas próprias famílias. E não teve jeito. Aí, quando as pessoas começaram a perceber que eu já estava mais aliviado, já não estava vivendo naquela tensão, vieram os amigos, vieram alguns conhecidos, começaram a vir até algumas pessoas que eu nem sabia quem era. E eu percebi que aquilo não era sorte, não era dom, era um caminho. Falar daquilo que funcionou comigo, os meus passo a passos. Claro, eu dei um nome bem característico para cada um deles, para me ajudar. E engraçado, porque esses nomes acabam saindo da boca daqueles que eu falei. Porque quando eu conto, eu falo, eu uso a minha técnica X, eu uso a minha técnica do sorriso cobrado, a do filtro invisível. São nomes que eu acabei dando no caminho que me ajudaram. E cada passo a passo que eu fui criando o nome foi me facilitando a mentalizar eles, porque, querendo ou não, eles me organizavam a vida. E o mesmo caminho que o meu pai começou, eu agora tinha atualizado. Posso dizer até digitalizado. Foi nesse momento que nasceu que mais tarde eu daria o nome de um passo a passo gigante. Durante muito tempo eu guardei tudo comigo. Afinal de contas, eu não queria ensinar ninguém, eu só estava melhorando a organização, a gestão dos imóveis da família. Eu achava que bastava manter a gestão da família rodando bem, que a minha família estaria segura, que os imóveis estariam rendendo. Mas aí veio uma consciência. Eu nunca mais teria a chance de mostrar isso ao meu pai. Ele partiu antes de ver que, sim, dava para aplicar tudo o que ele acreditava, só que com mais leveza, mais eficiência, mais visão, sem precisar ficar o dia inteiro trancado no escritório resolvendo conflitos, resolvendo problemas. E sim, ele ficava o dia inteiro ali. E se eu
não podia mais compartilhar com ele, mostrar para ele que eu consegui melhorar aquilo que ele fazia, eu decidi que eu poderia compartilhar com outros donos de imóveis. Gente comum, gente como eu, gente como você, que estavam perdidos por fóruns e algumas empresas que eu passei dando consultoria. Porque quando não é um passo a passo, o cansaço vira rotina, a ansiedade te faz perder o sono. E quando não há clareza, a culpa bate na porta. Pelo menos é o que acontecia comigo antes de começar a prestar atenção. E eu sei o que é sentir travado, mas também sei que existe um caminho para poder resolver tudo isso, que foi o caminho que eu trilhei. E é por isso que eu criei essa jornada. Não é para te dar fórmula mágica, porque se você está atrás de uma pílula mágica, um botãozinho que você aperte que resolva tudo, não é esse o caminho. Pelo menos não foi esse o caminho que eu trilhei. Mas eu quero aqui te mostrar que existe sim uma forma segura de garantir a sua aposentadoria com aluguel. Sem estresse, sem improviso, com visão de futuro. E olha, eu vou te falar uma coisa. Deixa eu até já te situar no que vai acontecer. Hoje é o nosso primeiro encontro e eu vou abrir os seus olhos para uma oportunidade gigante. Então continua comigo, porque o que a maioria dos donos de imóveis ignora, você vai descobrir. Inclusive porque tem tanta gente que apenas vive sobrevivendo com aluguel e não vivendo dele de verdade. Na segunda aula, no dia 3 de setembro, na segunda aula eu vou te mostrar um mapa escondido da aposentadoria com aluguel. É isso mesmo. Você vai enxergar uma estrutura que existe por trás da locação e que quase ninguém te conta, porque afinal de contas, essa é uma estratégia que só os grandes players fazem. Mas eu consegui adaptar ela para pessoas comuns como eu e você, que vai ganhar dinheiro usando essa técnica. E é uma técnica que, óbvio, quase ninguém quer te contar, porque é melhor que fique presa num círculo pequeno. E esse mapa da segunda aula é o que separa os que ficam no improviso daqueles que constroem renda real. E como eu já sei que essas duas primeiras aulas vão provocar muitas perguntas, se você assistir a aula inteira, se você entender, porque vai gerar um certo incômodo. Eu já sei, já fiz essa jornada outra vez e eu já sei que isso vai acontecer. É normal, é natural, não camufle esse incômodo que vai acontecer em você. Eu sei que muitas sacadas vão sair e você vai ter algumas dúvidas. E é justamente por isso que existe a terceira aula. É nela que eu vou responder as dúvidas mais doloridas do proprietário de imóvel e mostrar como tudo se encaixa no caminho da aposentadoria com aluguel. E você pode estar se perguntando agora, Anderson, e por que em 3 dias e não tudo de uma vez? Primeiro, porque seria uma aula muito longa e pesada. Nem todo mundo está acostumado com isso. Segundo, porque é um tema novo para a maioria de vocês. Você talvez nunca tenha parado para ouvir isso. E faz sentido separar em partes para que você absorva aos poucos. E terceiro, porque isso serve como um filtro. Eu já tenho minha técnica de filtro invisível e ela está aqui. Quem está só de curiosidade provavelmente não vai passar para a segunda aula. E está tudo bem, tá bom? A amizade continua a mesma. Agora, quem estiver realmente comprometido, de verdade, vai seguir comigo assistindo essa aula até o fim. Vai assistir a segunda para entender o mapa e vai assistir a terceira para tirar todas as dúvidas. Vai seguir essa jornada junto comigo, até o fim. E eu quero te deixar um aviso. Quem estiver comigo na segunda e principalmente na terceira aula, vai me agradecer. Porque na segunda aula você vai enxergar o mapa escondido da aposentadoria com aluguel. E por isso ela é tão importante. O mapa organiza tudo. Ele mostra onde você está, qual o próximo passo e como evitar erros que custam caro. E como sair da trilha no escuro e finalmente ter uma bússola na mão. Por isso que você vai me agradecer. Porque vai parar de caminhar perdido e começar a caminhar com direção. Nessa terceira aula você vai ter suas principais dúvidas respondidas. Porque até aqui eu vou abrir oportunidades e mostrar o caminho. Mas é natural que surjam essas perguntas específicas sobre a sua realidade. E é nesse encontro que eu vou esclarecer esses pontos e conectar todas as peças. É como se você tivesse montado quase todo o quebra-cabeças. E no fim, eu te entregasse as peças que faltam. Porque realmente, algumas peças vão faltar. E você vai precisar completar esses buracos que talvez tenham ficado em aberto no caminho, tirando essas dúvidas. Por isso você vai me agradecer, porque vai sentir que não ficou nada solto e que finalmente agora você enxerga o quadro completo e o caminho vai estar na sua frente. E tem mais, se você não estiver comigo nessas 2 últimas aulas,
Provavelmente alguém que tenha menos imóveis, talvez nenhum, porque eu vou mostrar boas oportunidades. Que você até, olha, vou te falar a verdade, pessoas que tenham menos imóveis que você, ou até que não tenha nenhum imóvel, vai conseguir construir uma aposentadoria se seguir o passo a passo, se entender e aceitar o caminho que eu vou mostrar, sem estresse, sem improviso, porque eles terão em mãos um mapa que pode mudar o jogo e facilitar toda a jornada. Então, se você não assistir, torça para que o proprietário de imóvel que atua na sua região não assista também, porque pode ser que ele aceite esse mapa e se torne uma referência e passe a engolir o mercado imobiliário da região. E não veja ele como uma ameaça, mas como alguém que se entregou nessa jornada. E já que eu falei nisso, deixa eu abrir um parênteses aqui. 3 grupos de pessoas diferentes. 3 grupos diferentes. É isso mesmo. Começaram a me acompanhar e todos eles podem construir a sua aposentadoria com aluguel. Anderson, como é que você sabe que são 3 grupos diferentes? Pelas perguntas que me fazem. Fica muito evidente. Nessa jornada, meu WhatsApp está aberto para todos que tiverem dúvidas sobre a jornada. Durante a jornada, aproveite essa oportunidade. Agora, donos de imóveis e investidores que já estão no jogo. Sim, é a maioria, eu sei. É a maioria, são donos de imóveis e investidores que já estão alugando. Se você já tem patrimônio, sabe que muitas vezes o aluguel entra, mas parece que não sobra. Aqui você vai descobrir onde o seu dinheiro está escapando, onde está o ralo todo mês. E como transformar entradas em renda real. O destino para você é simples: aumentar a sua margem de lucro e conquistar a paz financeira com os imóveis que você já tem. Tem uma outra categoria de pessoas que estão vindo comigo, sabe? Outro grupo, e está sendo bem interessante. São corretores e profissionais da área imobiliária. É isso mesmo. Se você já trabalha no setor, aqui você vai aprender a olhar para os imóveis com uma mentalidade de investidor e não apenas como um produto de venda. Isso coloca você em outro patamar de autoridade, porque passa a ser reconhecido como especialista, que não fala só de transação, mas de resultado. O destino, você vai fechar mais negócios, se diferenciar no mercado e ganhar reconhecimento como profissional estratégico. Vocês terão algo diferenciado no mapa que eu vou apresentar amanhã. Não só vocês, todos. Inclusive o terceiro grupo de pessoas, que eu nunca imaginei que fossem me seguir e muito menos me fazer perguntas. São aspirantes que ainda não têm nenhum imóvel próprio e eles estão assistindo os vídeos de como resolver a gestão. Eu achei o máximo, Muitos chegam até mim porque ouviram falar em fundos imobiliários, é verdade, é o que eles comentam. Eles assistem vídeos de fundos imobiliários e caem aqui, no investimento de tijolo. Aprenda isso, dono de imóvel. Fundos imobiliários é investimento de papel em aluguel, é verdade, mas são investimentos de papel. Agora, investimento de tijolo é o que eu e você fazemos, que é, muitas vezes, ou construir para alugar, ou comprar para alugar. Ou alguns, muitos dos meus também, que me seguem, herdaram os imóveis para alugar. Não importa, é tijolo, tem tijolo físico. Anderson, qual que eu ganho mais? Você ganha mais no investimento de tijolo. Mas você precisa ter um passo a passo perfeito para não ficar doido com tantos imóveis sem saber o que fazer. Mas vocês que são aspirantes, não tem imóvel nenhum, só assistem vídeos de fundos imobiliários, fiquem comigo. Vocês também vão entender que a mentalidade de investidor de tijolo, que você vai aqui perceber que dá para começar sim num campo real, aprendendo a gerar renda com aluguel de verdade, mesmo sem ter um imóvel ainda. Anderson, como é isso? Assista. O destino para vocês é entrar no jogo de verdade, num lugar onde as margens são muito maiores e onde cada passo a passo que você dá já te aproxima da aposentadoria com aluguel. E você que já é dono de imóvel, já aluga, se quem não tem imóvel vai ganhar dinheiro, imagina você que já está sentado numa mina de ouro e talvez ainda não saiba. Bem, não importa. O importante aqui é que eu quero que você entenda que o problema é que a maioria daqueles que já têm imóveis sobrevive de aluguel. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe um jeito de viver de aluguel. E a diferença entre os dois é gigantesca. Você vai ver que o buraco está em coisas simples. Um anúncio ruim, uma seleção de inquilino no achismo, um contrato frágil e uma cobrança feita no improviso. Pois é, eu sei que até aqui você já entendeu que é sim possível viver de aluguel. Afinal de contas, é o que eu venho repetindo e vou continuar martelando aí na sua cabeça. Só que a grande questão é que muitos acreditam que basta ter um imóvel, colocar um anúncio em algum portal e esperar o dinheiro cair no automático.
Bem, se fosse assim, eu acho que nem existiria tanto dono de imóvel cansado. Não existiria dono de imóvel vendendo seus imóveis para aplicar na bolsa ou até fazer fundo imobiliário, fazendo o inverso, sem paz e a ponto de perder o patrimônio. Isso que é verdade, porque muitos vendem esse patrimônio a troco de banana. É terrível. Inclusive, numa das lives aqui dessa jornada, um dos proprietários me confidenciou, sim, pois éramos proprietários ali, muitos proprietários ao vivo, numa sala do Meet, exclusiva para membros da comunidade, inclusive. Esse proprietário específico que estava nessa live, ele disse que vendeu um imóvel dele na Moca, São Paulo, que, se não me falha a memória, que herdou e vendeu a um preço mais baixo. Perdeu uma mina de ouro aqui em São Paulo. A verdade é que existe uma linha invisível que separa quem só sobrevive de aluguel de quem realmente vive do aluguel. E essa linha é o que você vai decidir. Porque essa linha, ela decide se o patrimônio vai ser uma fonte de liberdade ou uma fonte de dor de cabeça. E é ver o aluguel atrasar todo mês. Todo mês. Isso é sobreviver de aluguel. Aliás, vamos sintetizar aqui, vamos fechar, vamos abrir um parênteses. Sobreviver de aluguel é viver na corda bamba. Essa é a realidade. É ver o aluguel atrasar todo mês e sentir o coração disparar. É gastar energia brigando com o inquilino que não respeita o combinado. É receber mensagem do inquilino é receber mensagem do inquilino só quando tem problema. É olhar para o imóvel vazio por meses, sem saber se vai conseguir pagar as contas. É gastar com advogado, em despejo que se arrasta por meses, e perder noite de sono com medo de que o processo nunca acabe. É viver em alerta, sem paz, sem previsibilidade do amanhã, sempre esperando a próxima dor de cabeça. Isso é sobreviver de aluguel. Eu não sei se você se viu, se enxergou em algumas dessas ações que eu disse. Agora, viver de aluguel é uma outra história. É muito diferente de sobreviver de aluguel. Viver de aluguel é ter clareza do dinheiro que entra e sobra. É acordar sabendo que o dinheiro entra no dia certo, sem precisar cobrar. É ter contratos que se sustentem sozinhos, sem brechas para dor de cabeça. É reduzir a vacância, alugando em semanas e não em meses. É ter clareza de que cada imóvel é um degrau na sua aposentadoria. É atrair inquilinos certos, que cuidam do imóvel e pagam em dia. É saber que cada imóvel sustenta a sua liberdade e garante o futuro da sua família. A diferença entre um e outro não está no número de imóveis. Está na forma como você conduz cada detalhe da locação. É simples mudar, mas custa tempo e dinheiro. Até entender o que mudar, quando se está fazendo isso sozinho. Foi o que eu fiz. Custou bastante tempo e dinheiro, porque eu estava sozinho. Assim como aconteceu comigo, e eu já falei sobre isso. Mas se você estiver junto, e você já está fazendo isso, estando aqui, assistindo, você já para de estar sozinho. Agora você já tem alguém, você já está ouvindo conselhos, você já vai aprender muita coisa para você conseguir deslanchar. E o que trava a maioria dos donos de imóveis não são grandes problemas, não é isso. Mas gargalos simples e escondidos, e isso faz toda a diferença. Se hoje a sua renda evapora, normalmente é por causa de 4 ralos muito comuns na locação. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu vou falar do primeiro, que é um anúncio ruim. Normalmente gera visita de curioso, afasta bons inquilinos, vem muita pergunta trivial, que não tem nada a ver com o nosso imóvel. Propostas sem peso, propostas que você não alugaria, e acaba alugando porque não tem mais ninguém procurando um imóvel. Aí você decide ficar ou com o imóvel vazio por muito tempo, ou você acaba dando até desconto por desespero para tentar alugar. Você muda o preço antes de mudar a mensagem e a vitrine. Isso não funciona. Seleção no achismo, quando você escolhe um inquilino. Às vezes você escolhe um candidato mais simpático, né? O mais simpático é o que vence. Documento às vezes mal checado, mas promessas vagas, escolhas feitas no improviso, baseados em simpatia, sem nenhum critério real. Qual que é o grande efeito disso? Inadimplência, falta de pagamento e um desgaste emocional para ter que cobrar. Isso não funciona. Terceiro ralo que eu vou falar hoje é sobre o contrato frágil. Cláusulas genéricas, brechas de interpretação combinadas fora do papel. Contratos frágeis que parecem proteger, mas deixam brechas perigosas.
Isso gera um conflito caro quando algo sai do esperado. E o quarto ponto, claro, é a cobrança feita no improviso. Você cobra à tarde, cobra de forma pessoal e não profissional e ainda fica com a vergonha de ter feito isso. É um fluxo bagunçado de cobrança e normalmente, olha, a palavra normalmente é boa, e você acaba normalizando o atraso. Sabe quando o atraso é normal? Atrasar 1 ou 2, 3, 5 dias é normal. Isso não é normal. Esses gargalos são como furos em um balde, não importa o quanto de água você coloque, ou seja, quantas locações você faça, sempre vai vazar. E o seu aluguel, em vez de construir uma aposentadoria, vira só uma entrada de dinheiro passageira. E é por isso que aprender a organizar a sua locação faz tanta diferença. Porque quando você tem clareza, cada anúncio deixa de ser uma tentativa e passa a ser algo estratégico. Cada decisão de escolher inquilino deixa de ser uma aposta e passa a ser consciente. Cada contrato deixa de ser papel e passa a ser blindagem. Cada cobrança deixa de ser conflito e passa a ser uma rotina leve. Sem isso, a vida do dono do imóvel vira estresse. Com isso, o mesmo imóvel vira liberdade. E a melhor parte é que qualquer proprietário pode começar a aplicar esses ajustes, mesmo quem tem um único imóvel, mesmo quem nunca estudou gestão, mesmo quem hoje sente que está atolado de problemas. Agora que você entendeu por que é importante aprender a fazer a gestão do jeito certo, eu quero te mostrar os primeiros degraus que colocam ordem na gestão e que são o início de qualquer aposentadoria com aluguel. Esses 4 passos mudam tudo. São simples, mas quando feitos de forma certa, já viram uma barreira contra prejuízo e um trampolim para o lucro real. Eu chamo de botão Zen. Quando você aperta o botãozinho Zen, você começa a enxergar o seu imóvel com outros olhos. E o primeiro passo aqui é planejamento. Você precisa ligar um painel antes de decolar. O primeiro erro do dono do imóvel é achar que basta ter uma escritura, ou seja, ser dono de um imóvel, na gaveta, e o aluguel vai se pagar sozinho. E eu brinquei aqui falando escritura na gaveta, mas eu sei que a propriedade só vem com registro imobiliário no cartório de imóveis. Mas imóvel não é só ter um bem. Não é só ter um bem. Imóvel é um negócio. E todo negócio precisa de quê? De um painel de controle. É aqui que nasce a clareza. Sem clareza, qualquer entrada parece renda. Mas renda de verdade é o que sobra depois que você paga manutenção, impostos, taxas e vacância. E eu uso um painel chamado Zenboard. Ele organiza localização, vocação do imóvel, perfil ideal do inquilino e metas de renda. Quando você coloca tudo isso no papel, descobre se está administrando o ativo, que é aquele que põe dinheiro no seu bolso, ou só carregando um passivo, que é um peso, e tira o dinheiro do seu bolso. Planejar é o degrau que separa o improviso da visão do investidor. É isso mesmo. Planejar é o degrau que separa o improviso da visão de investidor. Você precisa transformar a sensação de que está ganhando dinheiro em números, dados e criar uma direção a partir daí. É aí que entra o meu Zenboard. Eu já disse que eu dei vários nomes para aqueles passo a passos que eu criei. E esse aqui é essencial. Você precisa ter uma meta de renda líquida do imóvel. Sim, uma meta de renda líquida. Uma vacância-alvo, por exemplo, quantos dias você aceita no ano ter um imóvel vazio, desalugado? E você ouviu bem, dias, não meses. Mapa do entorno e vocação. Quem esse imóvel realmente atende? Quem são as pessoas no entorno? Perfil do inquilino ideal. Qual a rotina desse inquilino? Horários? Como é a família? Quais são as prioridades? E eu chamo de DRE do imóvel. Você precisa ter uma conta. É simples. O aluguel menos as taxas, menos impostos, menos manutenção e menos essa vacância estimada. Você vai ter uma renda líquida, que é o que eu falei no começo. Você tem que ter uma meta de renda líquida. Um ponto de equilíbrio. Quanto você precisa de entradas de aluguel para não começar a comer o seu próprio caixa? E também um calendário crítico, com vencimento, reajuste, vistoria, revisão anual. Então, assim, se você tem, por exemplo, um imóvel com um aluguel bruto de R$3.000, bruto é antes de você descontar todas as taxas que você tem. Então, você tem um aluguel bruto de R$3.000. E aí você tem um IPTU e um condomínio rateado de uns R$450. Você tem uma manutenção média de R$150. E você tem uma vacância estimada de 30 dias por mês. Dá R$250, talvez. Vamos pensar assim, por mês. Você divide os R$3.000, que é um aluguel, né, de um mês,
e aí você divide ele por 12, vai dar um valor certo. E aí você vai pensar, e aqui você precisa pensar, mas não é nada que seja do outro mundo, mas você precisa pensar, e precisa pensar bem, quais são os custos que você tem. Será que você mapeou isso? Fiz uma conta básica aqui. Aluguel bruto de R$3.000, um condomínio IPTU de 450, uma manutenção média de 150. Se você tolera até 30 dias do imóvel vazio por ano, dá R$250, né? Que são os R$3.000 dividido por 12 meses. Sua renda líquida alva é de 2.150. Pois bem, se está recebendo menos que isso, o imóvel não está pagando a sua aposentadoria. Ele está pedindo socorro. Anderson, como assim? É verdade, porque se sua meta de renda líquida para esse imóvel é de 2.150, se no fim do mês você gasta mais do que isso, você está no prejuízo. Anderson, mas como é que eu vou fazer a conta da manutenção média? Quanto você gastou nos últimos 12 meses? Do condomínio, quanto você gastou nos últimos 12 meses? Imóvel vazio, quanto tempo seu imóvel ficou vazio nos últimos 12 meses? É isso que você tem que fazer essa conta e descobrir a sua renda líquida ali e comparar com essa renda líquida alva. Você precisa fazer isso. É uma planilha tão simples que você abre no computador ou um papel que você anota. Escreva a sua meta de renda líquida. Não se esqueça de colocar os 3 maiores custos. Condomínio, IPTU, manutenção, essa vacância. Você já vai poder enxergar onde o seu dinheiro está escapando. Porque você pode observar que talvez a manutenção está ficando muito mais no ano do que R$150 por mês. É verdade. Você tem que ter esse cálculo para saber até quanto você pode gastar naquele mês. Anderson, qual é o segundo ralo? Atrair. É isso mesmo. Atrair é o ato de fazer o anúncio. O anúncio precisa filtrar e também reduzir o tempo do imóvel vazio, ao mesmo tempo que ele filtra. O segundo degrau é um anúncio. Vamos lá. Mas não é qualquer anúncio. A maioria dos donos de imóveis copia um textinho pronto e joga em qualquer site. Resultado, atrai curiosos, gente sem condição de pagar o aluguel, visitas que não levam a nada. O anúncio não é só para chamar gente. Ele também tem que filtrar. Um bom anúncio fala direto com o inquilino certo e já repele o errado. Por isso que eu chamo de megafone invisível. Parece simples, mas fala ao ouvido da pessoa certa. O anúncio é a sua vitrine, é a vitrine do seu negócio. Quando você aprende a mostrar o imóvel com intenção, fotos certas, palavras que se conectam, você reduz meses do imóvel vazio e aumenta a qualidade de quem aparece. Atrair é um degrau que transforma anúncio genérico em estratégia de investidor. O objetivo é parar de atrair qualquer um e começar a falar com o inquilino certo. Então, assim, para você desenvolver um esqueleto básico de um megafone invisível, você precisa ter um título com uma vocação e mais o público que você quer atender. Anderson, como assim vocação? É uma intenção. Por exemplo, em vez de você falar 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, perto do metrô. Isso todo mundo faz. Se em vez disso você dissesse 2 quartos bem iluminados, perfeito para um casal que trabalha em home office a 300 metros do metrô. E aí você fala qual é o nome da estação. Percebeu que foi bem diferente esse título? Aí a abertura você pode colocar assim, com uma promessa. Economize 40 minutos do dia de deslocamento e ganhe um quarto inteiro de escritório pronto para os dias de home office. Por que 40 minutos por dia? É o tempo médio que as pessoas ao redor desse imóvel que eu falei levam se morarem longe do metrô. A pessoa vai gastar 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar do metrô. Se ela morar a 300 metros do metrô, ela não vai gastar esses 20 minutos. Então ela está economizando 40 minutos por dia. Percebe? E aí você ainda ganha um quarto inteiro de escritório para os dias de home office. Porque você tem um segundo quarto, mas esse segundo quarto não é o suficiente, não tem espaço suficiente para você colocar uma criança. Às vezes pode colocar um bebê, mas a casa é pequena. Então venda para uma pessoa, um casal que trabalhe de home office sem filhos. Percebe? Dá para melhorar isso. Então, se você tem 2 quartos iluminados, perfeito para um casal que trabalha em home office, você já pode pensar, são um casal, né, 2 adultos, mais uma criança e um terceiro cômodo, que eu não vou chamar de quarto, mas que eu já estou vendendo ele como um escritório, que a pessoa pode usar de escritório para o home office, pode usar de ateliê, aí vai da cabeça da pessoa que está lendo o anúncio. E aí você faz algum destaque que importa para esse público que você está oferecendo. Vamos lá, que público que eu dei? Casal com um filho e um escritório, home office. Que destaque que eu daria? Silencioso à noite,
com uma rede cabeada no escritório, você já pode ter colocado lá para adiantar um Wi-Fi, colocar uma rede de alguma forma, um mercado 24 horas a 150 metros, quem faz home office e precisa de algo pertinho para poder ir e voltar para o trabalho. Aceita cachorro? Então coloca que aceita cachorro. Não aceita cachorro? Coloca que não aceita cachorro. Esse de não colocar, você coloca no item a seguir, que eu chamo de antiqualificação elegante. Exigimos comprovação de renda, histórico de pagamento, não aceitamos cachorros, tem que ter um respeito às regras de convivência, principalmente se for uma kitnet. Tem muitas kitnets, eu tenho que criar essas regras de convivência e as pessoas precisam respeitá-las. E aí você termina colocando um link para um formulário. Eu normalmente uso o Google Forms, eu indico esse para começar. Depois você pega um formulário mais caro, mas esse é de graça. Ah, Anderson, mas como assim um formulário? Formulário simples. Ou se não, você vai pegar pelo portal que você colocou. Eu não gosto muito dos portais. Tem alguns portais que são melhores, mas não dá para falar de cada um aqui. Mas o que eu gosto mesmo é que você escolha fotos que vendem. Uma fachada arrumada, ajeitada, uma sala ampla, com ponto focal, sempre procura um ponto focal, às vezes é a janela, às vezes é uma lareira, às vezes é algum detalhe dessa sala, a porta, pode ser uma porta bonita. Anderson, não tem nada bonito, então cria alguma coisa bonita, coloca uma planta num canto, já é um ponto focal, e aí você já consegue trazer lá leveza, talvez colocar uma cortina neutra, cru, na janela, se a janela não for tão bonita, isso ajuda, e você deixa a cortina lá quando alugar o imóvel. Então assim, você tira a foto de uma suíte, do home office, a gente está falando do home office, tem que colocar lá a foto do home office. Uma vaga, se tem vaga de garagem, vai lá, tira a foto da vaga de garagem. Tem área comum, tira a foto da área comum. Tem um mapa das proximidades, coloca lá também, mas não enche de fotos, tá bom? Dos pontos focais dentro do imóvel, usa até 2, 3 melhores que você tirou de cada cômodo. Agora, da área comum, uma só, é o suficiente. Já dá para ter uma boa ideia. Uma da churrasqueira, por exemplo, uma do salão de festas, uma da piscina, o que você tiver, ponha uma foto. Isso vai ajudar. E aí, aonde você vai anunciar? Bem, você pode anunciar nos portais, grupos locais qualificados. Então, que grupo local? Aqueles grupos do Facebook, eles existem ainda, tá bom? Anuncia lá. Mas seja íntegro. Coloca lá uma notícia assim, não vai colocar um anúncio inteiro. Fala assim, gente, sei que vocês são aqui de home office, tem uma oportunidade de um imóvel que tem um quarto perfeito para home office. E aí dá uma olhada nesse link, aí você manda o link de onde você anunciou. Pronto. A pessoa vai lá olhar, fala, tô por aqui, se alguém quiser alguma coisa pode mandar mensagem. Perfeito. E aí você vai gerando até lista de espera. Isso acontece. Uma revisão do anúncio a cada 7 dias, não vai me deixar o anúncio lá parado. Se ele não está tendo destaque, se as pessoas não estão enxergando ele, como que eu descubro isso? Simples. Quantas pessoas visualizaram o seu anúncio? Para quantas pessoas preencheram o formulário de visita? Porque se poucas pessoas estão preenchendo, as fotos estão ruins. Aí você pensa, quantos preencheram o formulário de visita para quantas realmente visitaram? Porque pode ser que muitas preencheram o formulário e poucas visitaram, porque não viram um valor tão grande no anúncio e acharam uma outra mais barata. Quem não vê valor no seu imóvel, vai procurar outra, infelizmente. Quantas pessoas visitaram esse imóvel para quantas pessoas viraram proposta? Porque se muitas pessoas visitam e poucas dão proposta, ou a maioria vem ficar pedindo desconto, o anúncio está sem filtro. O filtro invisível não está funcionando. E não estão falando com quem deve. O seu anúncio precisa falar com quem deve. Então, assim, se muitas pessoas foram visitar e poucas deram proposta, ou a maioria está pedindo desconto, reescreva o anúncio. Aí sim você mudou o anúncio. Usando um título com vocação, parágrafo de antiqualificação, só isso já vai mudar o nível das conversas. Vai mudar o nível das pessoas que estão indo procurar. Um terceiro degrau aqui que você precisa prestar atenção é na hora de escolher. Sabe? Chega do feeling. Eu sinto que essa pessoa aqui vai dar certo. Não, esse feeling não funciona. Vai para o filtro profissional. Agora vem esse terceiro degrau, que é escolher, e você precisa fazer isso direito. Aqui está um dos maiores gargalos do dono de imóvel. A pressa de ver o dinheiro entrar faz com que muita gente aceite o primeiro candidato. Simpático que apareça. Simpatia não paga boleto. Eu sempre falo isso, as pessoas esquecem e aplicam o filtro da simpatia. Use um filtro invisível. Inquilino errado é contrato de dor de cabeça assinado. Por isso, você precisa de critérios claros. Eu cruzo 3 pontos. A entrevista,
análise documental e uma matriz de risco. Isso para mim é escolher. Isso para mim é filtro invisível. Não dá para olhar somente o Olerite ou só o SPC Serasa. Todo mundo fala assim, né? SPC Serasa. A entrevista mostra hábitos e rotina. A documentação prova o histórico. E capacidade também, financeira e econômica. E a matriz de risco te ajuda a pesar se vale a pena ou não seguir. Calcular o risco da locação para escolher a garantia mínima para esse contrato. E é nesse momento que você deixa de torcer para ter certo, para dar certo. Sabe aquela hora que você escolhe alguém e faz uma oração, pede para que realmente dê certo esse contrato? Para com isso. Não que você não tenha que orar. Você pode fazer uma reza, orar, não tem problema nenhum. É que nesse momento você precisa deixar de só ficar na torcida para dar certo. Você tem que decidir com segurança. Escolher o degrau que separa o proprietário amador do investidor consciente, do proprietário profissional. O objetivo aqui é reduzir o risco antes de dar a chave na mão. E essas 3 camadas que eu faço ajudam bastante. Mas você precisa entender que você precisa fazer isso. Tem que fazer isso. Na camada 1, o que eu faço? Um formulário estratégico. Lembra o formulário que eu falei lá do Google? Você pode fazer esse formulário. É uma forma de pegar já os dados, para você coletar dados objetivos e alguns subjetivos. Por exemplo, renda, vínculo, motivo da mudança, prazo, composição da família, quem é a família, é uma pessoa só, são 2, 3, rotina, os pets, referências. Anderson, por que eu preciso perguntar tudo isso? Porque você precisa pré-avaliar. É uma triagem aqui, é um formulário de pré-triagem. Isso ajuda muito. Anderson, quando eu mando ele preencher isso? Quando você está começando a seguir para a escolha. A gente está dentro da nossa degrau de escolha, escolher o inquilino. Então ele já viu o anúncio, ele já preencheu ali para poder visitar, fez a visita, ele gostou do imóvel, então agora que ele falou que gostou, está na hora de mandar esse formulário para ele. Faz no Google Forms, é tão simples, dá para fazer. E aí você faz uma pré-triagem. E aí, que sinais você vai olhar? Eu vou dar alguns, não dá para falar todos aqui, mas alguns sinais bons, sinal verde. Motivo claro, sabe? Ele tá lá porque ele entendeu aquele imóvel e ele não fez pergunta de mas não dá para colocar uma cama no 3º dormitório? Aquele anúncio que eu tinha falado. Mas tem certeza que não cabe um guarda-roupa lá? Amigo, eu já tô te falando que é um escritório. Se você quer tentar pôr um guarda-roupa, tá tudo bem, mas lá é para ser um escritório pequeno. Aí ele também fala de estabilidade no trabalho, prazo coerente, você quer 30 meses? Põe lá 30 meses. Agora ficar colocando 1 ano, ou liberar a multa com 1 ano. Não, isso aí é para quem é amador, quer alugar de qualquer jeito. Você tem que mudar isso, sabe? Um sinal amarelo, quando a renda está muito no limite, sabe? Eu normalmente alugo 4 vezes o valor do salário para o aluguel. Então assim, aliás, 4 vezes o valor do aluguel para saber o salário. Se é muito menos que isso, tem gente que aluga com 3 vezes. Dá problema. Algumas vezes eu peço até 6 vezes o valor do aluguel para o valor, quando é muito problemático aquele imóvel e aí eu quero colocar uma coisa diferenciada. Agora o sinal vermelho é quando não bate. Tem uma inconsistência de informações, uma inconsistência de dados, tem uma resistência do próprio inquilino a fornecer documentos, sabe? Se ele está abrindo muita resistência, muita contradição, falando que você está cobrando demais, para que cobrar contrato, para que cobrar formulário, para que cobrar documento, por que eu tenho que entregar meu RG, toma aqui só minha carteirinha de vacinação, tem gente que já fez isso comigo. Fala, amigo, até logo, tchau. Não dá, vai alugar para um cara desse? Sinal vermelho para mim. E qual é a segunda camada, Anderson? Anderson, qual é a segunda camada? Segunda camada é entrevista guiada. Normalmente 1 hora ou mais comigo, sentado na mesa. Anderson, mas tem que ser presencial? Não, eu faço também hoje em dia, a maioria que eu faço hoje em dia é no computador, numa videochamada. Videochamada, só que eu faço no Meet. Câmera aberta, eu não aceito. Se o inquilino estiver com a câmera fechada, fala, mas eu não quero mostrar o rosto porque não estou bem, não estou arrumado. Aí você fala, então estamos terminando a entrevista aqui e a gente remarca para um dia que você puder fazer a entrevista. Eu não continuo a entrevista se a pessoa vier com essa conversa. Não continuo. Por que não, Anderson? Porque não faz sentido para mim.
Para mim faz sentido quando o inquilino ele quer abrir e mostrar o rosto. Muitos deles não querem mostrar o rosto porque sabe que numa entrevista a pessoa pode pegar alguns indícios, alguns sinais. Não abriu a câmera, não quis abrir em outro momento, está eliminado da concorrência aqui, não vou alugar para ele. Anderson, qual a terceira camada? Documentação. Aí sim a gente vai para documentação. Percebe que é a última camada e não a primeira? Muitos vão pela primeira. Não é, a maior importância não está aqui, a maior importância está em você perceber os erros, pegar os erros. Mas nessa terceira camada da documentação, eu coloco também a matriz de risco. Então, eu pego os documentos clássicos, claro, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, seja olerite, seja extrato bancário, não importa, eu pego a documentação e faço uma checagem objetiva. E aí acabo dando uma pontuação, né? Se ele apresenta renda e tem uma estabilidade, eu dou de 0 a 3. Se ele tem um histórico de pagamento bom, se ele apresenta os comprovantes de pagamento dos últimos 3 meses do último aluguel, 0 a 3. Aí, cada mês que ele apresentar é um ponto. Adequação ao imóvel rotina. Isso aí eu já pego na entrevista, para fazer essa matriz de risco. E sinais de alerta. Olha, só avança quem bate uma nota de corte definida antes, tá? Então, assim, se ele deu um sinal de alerta, por exemplo, não quis entregar um documento, eu desconto desses pontos que eu dei aí em cima de 0 a 3, né? Menos 3. Então, é de 0 a menos 3. Se ele não deu uma documentação, é menos 1. Então, assim, se ele levou ponto bom em algum, ele já perde esse ponto bom. Eu vou fazendo isso porque me ajuda, é uma matriz de risco. Claro que tem muito mais aqui que eu poderia falar, mas não dá tempo nessa aula. Mas só com isso você já consegue ter uma boa noção de como fazer a sua escolha. Erros comuns que você precisa eliminar. Por exemplo, uma pressa vira critério. Pareceu gente boa, não é critério. Documentos por amostra também não é critério. O de um leva o RG, o do outro leva o CPF. Não é amostra, quero tudo de todos. É isso. Não tem nenhuma referência real. Ah, eu moro com a minha mãe. Mora com a mãe, tal, vai fazer uma declaração para sua mãe assinar dizendo que você mora com ela há tantos meses. Mãe não assina, coisa errada. E quando assina, é complicado. Indicadores. Candidatos aprovados na camada 1, que a camada 1 é o formulário. E aí você vai pensar, e que viram bons pagadores, queda de inadimplência após 2 ciclos. Isso faz diferença. Então, assim, o que você tem que fazer? Eu listaria pelo menos 5 perguntas para a entrevista, que revela a rotina e a responsabilidade. E aí você vai rodar uma ligação teste, vai fazer isso com um amigo, para treinar o tom, para você treinar com alguém. Isso é muito importante. Aí, depois que você treinar a entrevista, aí você já manda um formulário para poder preencher. E aí, por último, você junta toda a documentação. E aí, pegando, você confronta a documentação, confronta a entrevista, e aí confronta o formulário com os dados. E aí você vê se está batendo. Porque se alguma coisa não bateu, e às vezes não bate em nenhum dos 3, aí é um problema. Porque está mentindo, está mentindo, pode estar mentindo de outras coisas também, e isso é muito complicado. Não dá para aceitar. E o quarto degrau? O quarto degrau aqui é blindar. Isso mesmo. É a vistoria imobiliária que evita o conflito caro. Você precisa fazer isso. E esse quarto degrau é a blindagem. Isso ajuda bastante. O primeiro escudo de qualquer dono de imóvel é a vistoria. Sem vistoria, qualquer conflito vira uma palavra. Então, não faça isso, porque uma palavra virando contra outra palavra dá problema. Ai, Anderson, mas tem que fazer a vistoria? Tem, porque senão é a sua palavra contra a do inquilino. Tem que fazer a vistoria só escrita? Não. Tem que fazer a vistoria com foto. Porque só palavra não funciona, continua sendo só palavra contra dele. É a imagem que vai trazer clareza. E aí sim tem a escrita para ficar bem claro o que está na imagem, que está sendo visto. Com vistoria você tem provas que valem mais do que até um advogado depois. Desculpa, colegas advogados, nada contra, mas o proprietário precisa se proteger, precisa ter prova. E, olha, se a gente for parar para pensar, não foi pessoal isso não, viu, advogados? Mas com todo respeito, nós somos muito caros. Sim, somos muito caros. Necessários, mas caros. A vistoria é tão simples que o checklist você precisa ter separado. Do que você vai olhar? Fotos. Precisa ir com uma câmera boa, com uma resolução boa. Não precisa ser perfeito. Os celulares de hoje em dia já têm uma resolução muito boa para tirar essas fotos. Basta você apertar e ajustar para aumentar a qualidade da foto. E uma assinatura nesse documento de vistoria. Qual que é a dificuldade em fazer isso? Ter um checklist, fotos boas e uma assinatura do inquilino e a do proprietário. Eu gosto de fazer a vistoria junto com o inquilino, tá?
Convido ele para a vistoria, falo que é muito importante, porque depois ele não vai reclamar que a vistoria não era daquele jeito. Tem que ir. Qual é a dificuldade de fazer isso? Quero entender. Fazer a vistoria evita prejuízos de milhares de reais se for bem feita. Eu já vi dono de imóvel perder 10 mil reais numa reforma porque não tinha feito a vistoria. Eu já perdi dinheiro com isso. E já vi outro resolver uma disputa em minutos porque tinha um relatório assinado. Se outro sou eu. Tá lá na vistoria, o que o cara vai falar? Se tá na vistoria, tá a foto, tá escrito e tem a assinatura dele, pronto. Vai ter que arrumar um imóvel para entregar. É como se fosse um seguro. Só que aqui você paga barato e evita o caro. Blindar é o degrau que transforma improviso em proteção. É isso que a gente tem que buscar. O objetivo é transformar palavra contra palavra em prova simples. Estrutura de vistoria de entrada. Vamos lá. É um checklist por ambiente. Se eu estou falando para você que você precisa ter um checklist, você precisa entender que você precisa olhar em cada cômodo. Pensa nisso antes. Você entra na sala, você precisa do quê? Parede, piso, luminária. Se você vai para uma cozinha, você precisa das mesmas coisas, mas também precisa da torneira, da porta. Ah, a porta vai em todos também. Janela também vai em todos. Se você vai para o banheiro, é tudo isso mais o chuveiro. Ah, na cozinha eu ainda tinha um fogão embutido. Coloca o fogão. Ah, em outros cômodos eu tenho armários embutidos. Coloca os armários embutidos. Tem que pôr tudo. Se você esperar para pôr tudo lá na hora, sem ter um checklist feito antes, você vai esquecer. Checklist, você vai lembrando das coisas que tem. Aí, se você foi lá e viu que o checklist faltou coisa lá na hora, ótimo, anota. E já faz o checklist. No próximo checklist já vai estar salvo. Os que você pensou antes de ir e os que você viu que faltaram quando você estava lá. Pronto. Já deixa o checklist pronto para a próxima locação. Antes eu tenho que ficar pensando na próxima locação? Sempre. Tem sempre que estar pronto para a próxima locação. Aí você não age de improviso. Fotos datadas, de preferência. Se der para colocar a foto, colocar a data na foto, tem celular que consegue. Ponha, isso ajuda. Mas não deixa a data aparecer justo no lugar que você está mostrando na foto. Porque aí você estraga. Não dá, né? Tem que colocar... Eu coloco já a cruzinha assim, sabe? No celular, são as grades. Fica perfeito. Porque aí você foca no do meio. E aí ali no meio você foca. É isso. Aqui, ó, se você olhar a minha mão aqui, ó, vai ter uma cruzinha, aí vai ter aqui, ó, uma aqui, outra aqui. Se você perceber, o meu rosto tá no meio. É assim que a gente precisa fazer para tirar foto para vistoria. O que você foca tem que estar no meio. É isso. E aí, eu não faço só vistoria de entrada. Eu também faço vistoria de saída. Você repete o mesmo checklist que você fez na entrada. E refaz as mesmas fotos nos mesmos ângulos. Pronto. Se tiver uma divergência, você já tem prova para acertar de forma amigável. Quase sempre resolve sem jurídico. Por quê? Está escrito, está assinado e tem a foto. É comparar a foto antiga e a foto nova, tá lá. Fica muito fácil. Casos típicos que a vistoria resolve em minutos. Piso riscado por causa de mudança na hora da entrada do imóvel. O inquilino entrou riscando. Pronto, na saída vai ter que pagar. Não é assim que fica. Uma porta desalinhada, um azulejo trincado, um vidro quebrado. Estava arrumado, tem que colocar na saída também. E aí você começa a fazer um indicador. Quanto por cento das saídas, né? Quanto por cento dos seus inquilinos que saem, eles realmente acertam de forma assim adequada, pagam ou contratam um profissional para ir lá arrumar. Quantos? Tem que saber. Olha, dos últimos 10 anos, eu tive 10% de saída com problema. 10% dos inquilinos. Então, vamos chutar que eram 10 inquilinos, um saiu devendo e não quis arrumar o imóvel. Então, 9 deram certo, então você tem 90% de conclusão aí. Tem que ter esse índice. Tem que saber se o índice está piorando. Proprietário profissional analisa índices, dados. Se os últimos 10 anos aumentou o percentual de inquilino que sai com a casa destruída, tem que olhar, tem alguma coisa errada. Ou é no filtro invisível, na hora de escolher o inquilino, ou é lá no anúncio, pode ser também no megafone invisível, que está escolhendo um inquilino ruim, tem que mudar. Tem que mudar porque não dá certo. Ou é na hora da escolha que você não está escolhendo de uma forma adequada. Anderson, tem mais um degrau? Podemos pôr mais um degrau aqui sim. Vamos falar sobre a cobrança que, para mim, faz toda a diferença falar para vocês. Principalmente porque tem muito proprietário que sente vergonha. Então a gente tem que falar da vergonha ao processo estratégico. Porque quando você tem um processo estratégico de um proprietário profissional, você não fica com vergonha de falar essas coisas. Agora vem um dos degraus, então, mais ignorados. Porque tem muito proprietário que não quer fazer para evitar o conflito. E, ao mesmo tempo, é extremamente perigoso não cobrar.
A maioria dos donos de imóveis morre de vergonha de cobrar o aluguel, por isso que eles até deixam com o auxiliar, com o imobiliário, com o corretor, para ele cobrar. Sendo que, na verdade, mesmo estando na imobiliária, quem tem que cobrar esse aluguel é você. Porque se você não cobrar, esperar a imobiliária cobrar, ou o profissional cobrar, ele tem um protocolo engessado, então ele vai esperar os dias do protocolo. Você não tem protocolo nenhum. Se o inquilino não pagou, você cobra no dia seguinte, amigo. Tem que ficar esperando, não. Tem que cobrar, tá bom? Faz de conta que esqueceu, espera uns dias, manda mensagem tímida. Não é assim que a gente faz, sabe? Não tem que morrer de vergonha, não, e fazer de conta que esqueceu o dia do vencimento. Não, você lembra. Só que a cobrança atrasada é igual ao inquilino relaxado. Quanto mais você demora, mais ele entende que pode empurrar com a barriga o dia do vencimento. Não faça isso. Você precisa cobrar na data certa o aluguel. Venceu, dia seguinte, cobra. Muitas vezes você deixa no auxiliar, na imobiliária, eles só vão te avisar que o inquilino atrasou quando completa o segundo mês, porque ele vai fazendo cobranças picadas. Proprietário, pede para avisar você no dia seguinte quando atrasou, porque você quer saber para você se envolver na cobrança. Mas não adianta chegar lá fazendo uma cobrança gritando, tá? Não faça. Sabe um jeito camarada de fazer? Vou te dar aqui também umas camadas. Essas camadas vão te ajudar. Faz uma cobrança de um lembrete antecipado, 2 ou 3 dias antes do vencimento, você manda um aviso. Sabe? Isso mostra profissionalismo. Reforça o combinado e evita desculpas do tipo, achei que fosse amanhã. Não, você sabe. Manda um dia antes. Amanhã vence. Ou diz, hoje vence o aluguel. Pode ser também. Já avisa, quando você estiver escolhendo um inquilino, que você vai mandar uma régua de cobrança. Você vai mandar no dia do vencimento. Eu vou te mandar uma mensagem no dia do vencimento para te lembrar que é o dia do vencimento, tá bom? Você vai lá, paga o boleto, ou paga pelo programa lá de cobrança, ou paga na imobiliária, não sei onde que você cobra. E aí você já manda lá, hoje é o dia do vencimento. Olha que maravilha, não vai dar para o inquilino falar que esqueceu. Não dá, né? Isso daí já passou. Você manda cobrando. Aí, se o inquilino responder rápido, uma resposta rápida, nem rápida, né? Mas ele responde tranquilo, assim, manda um joinha, tudo bem. Manda uma confirmação assim rápida, do tipo, opa, tudo bem, pode deixar. Simples, todo mês faça a mesma coisa. Aí é um bom sinal. Agora um sinal amarelo é quando ele nem responde a sua provocação, vamos chamar assim. Ou já começa a se justificar antecipadamente. Nem venceu o aluguel e ele começa a mandar justificativa de que talvez não consiga pagar. E isso é um sinal amarelo. Agora um sinal vermelho é quando ele não responde nada ou começa a fazer umas promessinhas vagas. Isso pode dar problema. Aí, a camada 2 é uma mensagem direta e respeitosa também no dia do vencimento. Eu disse lá no anterior que você podia cobrar antes, né, mandar uns 2, 3 dias antes, mas também mande no dia do vencimento. Acredito que eu já até mencionei isso, né? Sem enrolar e sem ser grosseiro. Hoje é o dia do vencimento, conforme nosso contrato. Já é uma mensagem assim, né? Segue boleto para pagamento. Aí põe ele para pagar no banco e aí você coloca lá o boleto para ele pagar. Funciona? Funciona. Desde que você reforce com clareza, você vai manter a relação no campo profissional, tá? Eu sempre chamo de relação locatícia. Tem tantas pessoas maravilhosas no mundo para você fazer amizade, por que você quer fazer amizade justo com o inquilino? O inquilino quer fazer amizade com você para não ter uma relação locatícia, ele quer ter uma relação tóxica com você, de poder pedir para atrasar o aluguel. Aí tem proprietário que até defende que não, mas tudo bem, ele atrasar 5 dias. Não está tudo bem, não. Não está tudo bem. Você tem que ter uma relação de locatícia, não de amizade. Ah, eu quero ter uma relação de amizade. Tudo bem. Depois você me conta se ele paga o aluguel todo mês em dia. Se ele pagar, que linda amizade. Eu tenho amizade com alguns inquilinos. Depois de 20 anos, a gente faz amizade com o inquilino, não tem como. Só que é uma amizade até a página 2. Se ele me pedir para pagar atrasado, a resposta é não. Simples. Nossa amizade é baseada em interesse. Se o cara quer ser interesseiro, amizade encerrada, relação locatícia, ativar. É isso. Não dá para ficar brincando. Tudo bem? Camada 3. Aqui já estamos com problema. Pós-vencimento, no primeiro dia do atraso, você já manda um lembrete mais firme, só que ainda cordial, tudo bem? Aqui entra na graduação. É uma escalada gradual que você vai fazer. No primeiro atraso, você lembra. No segundo dia de atraso, você avisa por escrito, né, de uma forma mais formal. No terceiro dia, você já prepara uma notificação extrajudicial para mandar para ele. Anderson, terceiro dia você já escreve lá a notificação. Quinto dia, ele não escreveu, você manda a notificação extrajudicial por telegrama, por correio, com aviso de recebimento. Por que, Anderson? Porque ele vai entender que com você é diferente. Se ele acha que pode ficar devendo 5, 10 dias, não dá. No quinto dia ele já está recebendo.
É uma sugestão, tá? Eu tenho uma técnica do sorriso cobrado que é um pouco parecido com essa, mas ela é um pouco maior. Mas o que eu posso te trazer aqui hoje é uma ideia já parecida, uma mini sorriso cobrado, que já vai te ajudar. Então, assim, vai trabalhando aos poucos, sabe? Confiar que o inquilino vai lembrar do vencimento, pra quê? Manda uma mensagem para ele no dia do vencimento, sabe? Se você não quer fazer tudo isso, no mínimo, manda uma no dia do vencimento e manda uma no dia seguinte do vencimento, caso ele não tenha pago. Já vai te ajudar. E aí lá pro 5º dia manda a notificação extrajudicial. Dá para adaptar do seu jeito. Só que você precisa ter um jeito para fazer todos os meses, igualzinho, sem esperar, tá bom? Agora, esperar semanas para começar a cobrar só porque você tem medo do conflito, não faz isso com você, nem com a sua locação, nem com o imóvel da sua família. Não faça isso. Tome conta. Faça do jeito certo. E aí, você pode, por exemplo, mandar mensagens mais acolhedoras. Porque muitas vezes pode ter dado uma dor de barriga no inquilino. Não é verdade? Só que você não vai mandar mensagens diferentes. Você vai mandar sempre a mesma mensagem. Antes não vai ficar chato? Não, não vai ficar chato não. Não fica chato. O banco, quando te cobra, ele te manda mensagens iguais, não manda? Pois é, porque isso é profissionalismo. Não tem que ficar mudando o texto, não. Porque senão pode ser que numa você aperte e numa outra você afrouxe. Não, aqui é padrão. Padronizou, manda uma mensagem. Só não manda aquelas mensagens de imploratórias. Esse é o nome certo, imploratório, que você fica implorando para ele pagar o aluguel. Não. Você manda dizendo qual a consequência. Entendeu? A partir do 3º, 4º dia, você já começa a dizer que vai acionar o jurídico, vai acionar as cobranças, sabe? Você tem que pôr na parede. Eu tenho, no sorriso cobrado, eu tenho umas técnicas que eu empurro mesmo o inquilino. Faço até algumas coisas que eu coloco no contrato lá, que ele me autoriza a registrar o nominho dele nos lugares aí para restringir o crédito dele. Isso ajuda muito, muito. E aí você cria um índice também de quantos aluguéis no ano você recebeu em dia. Isso te ajuda. De um ano para o outro piorou? Tá na hora de começar a ter uma conversa mais séria com esse inquilino. Você está aumentando. Ah, mas eu tenho vários, então anota de vários. Você está aumentando o índice, de que inquilino está aumentando o índice, que inquilino está pagando mais atrasado. Tem que ir atrás, tem que olhar. Dá para resolver, Anderson, um pagamento atrasado? Dá para resolver. Não precisa ficar tão preocupado. Você precisa de um método, de um passo a passo. E aqui você está tendo um. Começa a fazer isso, que o seu inquilino vai começar a se assustar e vai começar a pagar em dia. Ou vai correr, que pelo menos ele desocupa o imóvel, já ajuda. Mas faça isso. No primeiro mês seu inquilino vai assustar, no segundo mês ele vai continuar assustado, no 3º mês em diante ele vai ficar tão assustado que talvez ele volte a pagar o aluguel em dia. Testa, depois você me conta. Mas aqui a gente já conseguiu ter visão de alguns degraus que você pode. Aqui você teve a visão de etapas, de questões, sabe? Degrau por degrau você pode subir. Degrau por degrau você pode escalar. Degrau por degrau você pode aprender a crescer com seus aluguéis, a viver, deixar de sobreviver. Agora deixa eu recapitular tudo que a gente viu aqui hoje, que a gente construiu, porque eu quero que você tenha isso na cabeça. Às vezes eu falei, você acabou não percebendo, não tomando nota, então vamos lá. No começo eu te mostrei a linha invisível que separa quem só sobrevive de aluguel de quem realmente vive de aluguel. Se você viu que sobreviver é viver apagando incêndio, com atraso, imóvel vazio e em conflitos constantes, isso daí é complicado, tá? Isso é sobreviver. Sobreviver é viver apagando incêndio, ter imóvel com aluguel atrasado, ter o imóvel vazio por muitos meses e não conseguir alugar em semanas, que é o que eu falo que é o normal. Ter conflitos constantes e que viver é acordar com paz. Olha que diferença viver. Viver é diferente de sobreviver. Viver é acordar com paz. Renda previsível, clareza em cada imóvel que sustenta a sua liberdade, que essa que é a verdade. Então, nós abrimos os olhos para 4 gargalos. 4 não, que eu acabei dando vários outros a mais, né? Mas é o planejamento, se planejar na sua locação, entender os anúncios ruins que atraem só curiosos, aprender a escolher de uma forma melhor, não no achismo, parar de ter contrato frágil e, além disso, fazer vistoria imobiliária na entrada, na saída e colocar no contrato. E cobranças no improviso. Não dá para fazer cobrança no improviso. Não me faça mais isso. E aí você já consegue ter uma noção muito melhor do que você já estava tendo. Então eu falei de 4, mas não são 4, né? Foram 5 no fim das contas, porque o planejamento entra aí também e ele é muito, muito importante. E esses gargalos são os furos no balde que eu falei que drenam a sua renda. É isso mesmo, se você não se planeja, se você faz anúncios ruins que atraem curiosos,
isso só aumenta o tempo do imóvel vazio. Se você faz escolha no achismo, na simpatia, se teu contrato é frágil, se a cobrança é feita no improviso ou nem é feita por medo ou vergonha, você tem um balde com vários furos. E vão drenar toda a sua renda, sua energia, sua ansiedade vai te impedir de dormir à noite. E você percebeu que não é uma questão de ter mais imóveis, mas de parar de perder no detalhe. Na sequência, eu te mostrei que existe um jeito certo, sim, de fazer. E fui falando um por um, várias formas de ajudar, porque eu vejo que esses conselhos são básicos, mas são suficientes para você conseguir melhorar e parar de sobreviver de aluguel para começar a viver de aluguel. E para isso, você precisa fazer o quê? Primeiro, os degraus. Planejar com painel claro, atrair com anúncio estratégico, escolher com filtro profissional, blindar o contrato com a vistoria, que evita a briga, e cobrar com processo leve e firme. Porque quando você repete esse processo da cobrança, ele fica firme e leve. Porque o inquilino já sabe que você vai acabar mandando a cobrança no dia do aluguel. E você vai receber o aluguel em dia. Porque você está lembrando que o inquilino, aquele é o dia, e aquela desculpa de que não lembrou de pagar o aluguel no dia para desistir. Não é teoria distante, são movimentos práticos que você pode começar a aplicar já. Inclusive, eu dei alguns passo a passo. Isso faz diferença no seu jogo. E é para você já começar a experimentar agora, porque isso vai mudar o seu jogo sim. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para transformar seus imóveis numa fonte de renda estável, não de dor de cabeça. Parar de sobreviver para viver de aluguel. Esse é só o começo, porque amanhã não, na próxima aula eu vou abrir o mapa escondido da aposentadoria com aluguel. E aí sim, você vai enxergar a estrutura completa que conecta tudo que nós conversamos até aqui. Aliás, hoje você viu que não é preciso milagre para colocar em ordem o aluguel. Não é. Você só precisa de organizar. Organizar o quê, Anderson? Organizar o anúncio, filtrar melhor a sua escolha, blindar com vistoria e cobrar com leveza. Já é possível sentir o peso do improviso saindo dos ombros e a renda começando a fluir. É assim mesmo. Mas olha, isso tudo é só apenas a ponta do iceberg. É isso mesmo. Na próxima aula, eu vou abrir um mapa escondido da aposentadoria com aluguel. É nele que você vai enxergar como cada degrau se conecta e como essa escada completa permite viver de aluguel, com segurança, paz e liberdade. Sim, porque se eu te dei degrau por degrau, quando você reúne todos, o que você tem é uma escada. E eu vou te mostrar o que é essa escada, aonde ela pode te levar. E esse mapa que eu vou te mostrar na próxima aula não nasceu do nada. Ele é inspirado em estratégias que os maiores players do mercado imobiliário usam para multiplicar o seu patrimônio. E é isso que você quer, porque há décadas eles fazem isso. A diferença é que eu adaptei tudo isso para a realidade de quem é um dono comum, como eu, como você, alguém que não tem uma equipe gigante nem bilhões na conta. Não por enquanto, porque eu tenho certeza que com essas dicas e com o mapa que eu vou te dar, você terá acesso sim. E aqui vai o detalhe que vai mexer com você. Dentro desse mapa existem caminhos profissionais que podem mudar completamente o jogo. Não se importa, aliás, não importa se você já tem 1 ou 10 imóveis, se está começando do zero ou se já é do setor. Existem oportunidades escondidas que mostram como o conhecimento que você viu hoje pode ser muito mais do que uma gestão básica. Pode ser a chave de novas possibilidades de carreira e até de renda extra. Eu vou abrir agora quais são esses caminhos, mas posso te garantir uma coisa. Até quem não tem imóvel nenhum vai enxergar uma forma de entrar no mercado pela porta da frente. E isso é real para quem está começando do zero. Então imagina o salto de quem já tem um imóvel alugado. Mesmo que você queira apenas organizar seus próprios imóveis, quando você aplicar esse conhecimento, vai precisar de força para resistir à enxurrada de amigos e familiares pedindo ajuda. E se você estiver aberto a novas possibilidades, pode descobrir uma das maiores oportunidades da sua vida. Mais ganhos, mais liberdade e mais velocidade para construir a sua aposentadoria com aluguel. Então grava isso. Se o que você viu hoje já fez diferença, amanhã você vai entender por que tanta gente perde o sono depois de conhecer esse mapa. Porque o que parecia apenas uma renda vai se revelar como uma chance real de construir uma aposentadoria estável, blindada e previsível. Na segunda aula eu vou abrir esse mapa inteiro. E na terceira eu vou responder todas as suas dúvidas que inevitavelmente vão surgir. Se prepara!
porque essa sequência pode mudar completamente a forma como você enxerga seus imóveis e até o seu futuro. E o último aviso, se você não estiver comigo na segunda e na terceira aula, provavelmente alguém que tem menos imóveis que você, ou até nenhum, vai sair na sua frente. Vai usar o mapa, entender o jogo e construir uma aposentadoria com aluguel antes de você. Agora eu quero ver até onde vai o seu comprometimento com essa jornada, com a sua jornada. Se você se inscreveu, você recebeu um e-mail com um link para entrar na comunidade da jornada lá no WhatsApp. E lá tem o meu WhatsApp direto. Sim, sou eu mesmo que estou postando lá e esse é o nosso ponto exclusivo de encontro. Por quê? Porque durante a jornada eu me comprometi com você que eu responderia suas dúvidas. Então, enquanto a jornada durar, eu estou respondendo as suas dúvidas. Mas aproveita, porque essa jornada tem dia e hora certa para acabar. E a sua missão hoje é simples: me mandar no WhatsApp, isso para mim, tá bom? Até a meia-noite do dia seguinte que esse vídeo foi postado, um resumo da aula completa. Exatamente, eu quero um resumo dessa aula. E junto uma sacada que você vai tirar do filme Fome de Poder, que eu quero que você assista entre hoje e a segunda aula. Por quê? Porque você vai entender algo interessante. Veja, no filme você vai entender... Aliás, eu não quero que você assista esse filme só por entretenimento, não. Mas você vai assistir com a sua família. Por que é importante assistir com a sua família? Porque ele mostra como o McDonald's virou uma potência mundial. Isso aí é interessante. Todo mundo que assistir, sua família vai querer assistir com você, porque fala de uma franquia que muita gente conhece e muita gente consome. Só que sabia que essa potência, o McDonald's, virou essa potência mundial e, spoiler, não foi pelo hambúrguer? É isso que eu quero que você entenda. Porque você precisa entender qual era o verdadeiro negócio que estava por trás desse fast food. Enquanto você assiste, eu quero que você pense, qual é o verdadeiro negócio do McDonald's? Anota a sua resposta e conecta com o resumo dessa aula e me manda no WhatsApp. Quem enviar os resumos das 3 aulas, com as suas respectivas sacadas das tarefas extras, vai concorrer a um presente especial que eu preparei para acelerar a sua evolução como proprietário de imóveis. É isso mesmo. E guarda isso. Quem cumpre o dever chega na segunda aula com outra cabeça, pronto para enxergar o mapa escondido da aposentadoria com aluguel. Então, não perca tempo. Volta esse filme, aliás, volta o vídeo dessa aula, faz um resumo, porque você precisa assistir de novo quantas vezes forem necessárias para você poder entender. E é por isso que eu falei mesmo no fim, para você ter que voltar e assistir de novo, porque eu sei que só dessa aula você vai tirar várias sacadas para você poder implementar já e já começar a mudar a história da sua vida com aluguéis. Parar de sobreviver para viver de aluguéis, tá bom? Fez o resumo, assistiu a aula, esse vídeo desse filme, Fome de Poder, ele tá em vários streamings, tá bom? Encontra um streaming que você tenha para assistir, se não encontrar no YouTube eu tenho certeza que tem, tá bom? Vai lá, dá uma olhada, assiste com sua família, se puder, se não, assiste sozinho e responde a pergunta: qual foi a estratégia que o McDonald's usou para ser uma potência mundial? E spoiler de novo, não foi o hambúrguer. Por isso que eu nem vou discutir com você se o hambúrguer é bom ou não, porque isso não faz o menor sentido, já que esse não é o maior negócio que está por trás do McDonald's. Te espero na próxima aula e faça a lição de casa, porque quem faz a lição de casa já vem quente para a próxima aula. Te vejo lá!